Este podcast é um oferecimento de Liz Roupas e Lingeries, no Boulevard Shopping Center Londrina. Pasta Chef, almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 9 91 72 89 33, Londrina, Paraná. Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira da Semana Santa, 27 de março de 2024. Você que mora aqui em Londrina ou nos arredores, se quiser participar conosco hoje do Ofício das Trevas, está mais que convidado. Será um prazer te receber na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, aqui na rua Dom Bosco, número 55, ao lado da Mitra Arquidiocesana. O Ofício das Trevas, ou da Noite, é uma celebração da liturgia das horas e, à medida em que os salmos são proclamados, as velas do candelabro de 15 braços vão sendo apagadas. Diz aí no comentário se na sua paróquia vocês fazem esta celebração. Ontem o Evangelho falou da traição de Judas e da negação de Pedro. Hoje fala novamente sobre a traição de Judas. Na descrição da paixão de Jesus no Evangelho de Mateus, é colocada uma forte ênfase no fracasso dos discípulos. Apesar de terem vivido 3 anos com Jesus, nenhum deles defende Jesus. Judas o trai, Pedro nega, os outros simplesmente fogem. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que fizestes vosso Filho padecer no suplício da cruz, para arrancar-nos a escravidão do pecado, concedei aos vossos servos e servas a graça da ressurreição. Amém. Mateus capítulo 26, versículos de 14 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Judas, não tendo conseguido embolsar o dinheiro para o caixa, Mateus capítulo 26, o compensou como pôde, vendendo Jesus pelo preço de um escravo, como está em Êxodo capítulo 21, 30 denários. Comerciante terrível, o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males, 1 Timóteo capítulo 6. A indeterminação da indicação
ide à cidade ter com alguém do versículo 18 é certamente intencional por Jesus, para não dar informações ao traidor antes do tempo estabelecido. É antes de tudo na comunidade dos discípulos que se desenrola a paixão de Jesus. É ali que ele é entregue e se entrega, dando o seu corpo e o seu sangue. Ao anúncio da traição de um deles, os discípulos ficam profundamente tristes. Todos ficam comovidos com este anúncio, porque todos se sentem capazes de trair, como evidencia a pergunta: "Sou eu, Senhor?", ecoado por Judas com uma variante significativa: "Rabi, sou eu?". Para os 11 discípulos, Jesus é o Senhor. Para Judas, ele é um simples mestre de doutrina. Jesus responde a Judas como responderá ao sumo sacerdote e ao governador Pilatos: "Tu o dizes". Com efeito, é o homem quem se julga através da sua relação com Cristo, porque pelas vossas palavras sereis julgados e pelas vossas palavras sereis condenados. Mateus capítulo 12. O lamento de Jesus sobre Judas não é uma profecia sobre a condenação final do traidor, mas um convite a todos a examinarem a sua consciência. Todos nós, como somos, poderíamos inserir nosso nome no Evangelho em vez do nome de Judas. Santa Lídia, comerciante de púrpura. O que se sabe sobre Santa Lídia está no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, dos versículos de 14 a 40. Morava em Filipos, a principal cidade da Macedônia, um porto no mar Egeu e uma colônia romana. Mas nascera em Tiatira, uma cidade da região chamada Lídia, na parte ocidental da Grécia. Por isso alguns creem que Lídia não seria o seu nome, mas um apelido recebido dos filipenses. A Lídia, como a samaritana, por exemplo, era prosélita, ou seja, pagã, não judaica, que tinha se convertido ao judaísmo. Isso indica que já buscava a verdade, ao deixar as crenças gregas politeístas e abraçando o judaísmo monoteísta. E ao ouvir a pregação de São Paulo, converteu-se ao catolicismo. Tiatira era conhecida pela lucrativa indústria de tingimento e comércio de púrpura no século I. A existência de fabricantes de corante tanto em Tiatira como em Filipos é comprovada por inscrições de descobertas arqueológicas. É possível que Lídia tivesse mudado para Filipos, onde conheceu Paulo por causa do seu trabalho com púrpura. Pela descrição de São Lucas, que a conheceu pessoalmente, Lídia era uma mulher rica por ser comerciante de púrpura, dona do próprio negócio, do próprio comércio e chefe de família, algo incomum para as mulheres da época. Aparentemente ela dirigia a própria casa e, portanto, possivelmente era viúva ou solteira. Sua família incluiria parentes e provavelmente escravos ou servos. Entende-se que Lídia era rica porque roupas na cor púrpura eram usadas somente por reis, rainhas e pessoas da nobreza. O corante é extraído de várias fontes, a mais cara sendo os moluscos marinhos do gênero Murex e abundantes no mar Mediterrâneo. Segundo Marcial, poeta romano do século I, o manto da mais fina púrpura de Tiro, outro centro fabricante dessa substância, chegava a custar 10.000 sestércios ou 2.500 denários, o equivalente ao salário de 2.500 dias de um trabalhador. Entre os anos 50 e 53, os apóstolos Paulo, Silas, Timóteo e Lucas foram a Filipos como missionários. Esperaram o sábado para irem à procura de judeus que provavelmente se reuniriam para ler a Escritura. Saíram da cidade, na qual provavelmente não havia muitas sinagogas, já que o imperador Cláudio estabelecera a política de expulsar os judeus. Encontraram Lídia com outras mulheres próximos a um rio, onde eles pensaram haver um lugar de oração. Depois de batizada junto com os da sua casa, Lídia pediu veementemente aos apóstolos que se hospedassem com ela durante a sua estadia na cidade.
e, após serem presos e milagrosamente libertos pela ação de um terremoto, Paulo e Silas voltaram ainda à sua residência. Depois de confortar os que ali estavam, ou seja, os que formariam a comunidade cristã de Filipos, para a qual São Paulo escreveria mais tarde a carta aos Filipenses, os apóstolos foram para Tessalônica. Santa Lídia ajudou decisivamente São Paulo e seus companheiros na missão de Filipos. Foi a primeira mulher a se fazer cristã na Europa e é uma das primeiras veneradas como santa desde o início do cristianismo. Parece que sua casa tornou-se a primeira igreja da Europa e que depois do contato com os apóstolos abandonou as riquezas e recolheu-se a um lugar de oração. Seu nome aparece em inscrições nas catacumbas. É a padroeira dos tintureiros e comerciantes. Senhor, que por pura bondade distribuís para nós as vossas riquezas infinitas, concedei-nos pela intercessão de Santa Lídia jamais comerciar com as graças que recebemos no nosso batismo e ao longo da vida, mas nos tornemos ricos na humildade de sempre vos receber na casa da nossa alma, e assim convosco podermos tingir nossas vidas com a cor das boas obras, para recebermos do vosso amor a púrpura da realeza celeste. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E amanhã começa o Tríduo Pascal, instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Um excelente dia para você.